Uma vaga, 3 pretendentes. Técnico Fernando Diniz não abre mão de suas filosofias e deve manter o esquema para o jogo de sexta-feira contra o Brusque. O tão pedido Daniel Amorim deve continuar sendo opção para o segundo tempo. Fernando Diniz aposta nos bons chutadores de meia distância para tentar uma vitória sexta-feira em Santa Catarina. E o nosso adversário, hein, que tá viajando até agora de São Luís para Brusque, é chão, cansaço à vista, e eles terão desfalques. E olha, eu vou chegar pertinho aqui que vou dar uma notícia para vocês nesse AVNews. Se lembra que ontem eu falei que não vai ter torcida visitante? Que não pode entrar vascaíno no estádio? Eles não conhecem a torcida do Vasco. Eu vou contar essa história já já. Só vou dar um spoiler. Tem torcedor do Vasco que já comprou ingresso e vai gritar a plenos pulmões. Sexta-feira, no jogo. No jogo também a preocupação da arbitragem. E, aliás, por falar em arbitragem, Vasco e um grande árbitro em tamanho e nome da Série A estão às turras. Vai ter futebol feminino, vai ter renovação de uma joia do Sub-17 do Vasco. O lateral direito Natan, aquele do imbróglio lá em Portugal. Será que ele pode voltar pro Vasco? Sei lá, a gente vai falar. E vamos fazer uma pergunta ao VP de Finanças do Vasco, que hoje deu uma boa entrevista e falou que o Vasco hoje tem um orçamento ajustado, que o clube está lucrativo. A gente vai fazer algumas perguntas ao Adriano Mendes no final desse vídeo. E no final do vídeo também, uma surpresa para você. Presentes que você pode ganhar na sexta-feira no jogo Vasco da Gama e Brusque. A gente vem já já. Depois dela, elétrica como sempre. Toca a guitarrinha. Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem. A gente só faz aquele pedido tradicional sempre. Dê uma curtida, porque é bom, quanto mais você curtir, mais gente vai ver, o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais gente. Então dê a sua curtida, pegue o link, compartilhe, coloque lá nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, avise que o AVNews está entrando no ar. E também aqui embaixo, acione o sininho, aquele sininho de notificação. Toda vez que subir um vídeo, você vai ser avisado. E seja membro, também aqui embaixo, tem lá um linkzinho, tem um símbolozinho, seja membro do canal Atenção Vascaínos, participe das nossas lives no Arquibancada do AV, participe do grupo de Telegram, que é um barato, discussão para tudo quanto é lado. Às vezes o pau come, mas depois todo mundo fica na paz. É um prazer tê-lo aqui toda noite. Vou dar 2 recadinhos rápidos para a gente cair de cabeça nas notícias. Primeiro, o recadinho da OneFootball. A nova temporada do Campeonato Alemão já está rolando e você pode ver os jogos ao vivo e de graça no aplicativo da OneFootball. Baixe o aplicativo no link na descrição desse vídeo. Vá na aba Jogos, depois na aba Assista e aí você escolhe qual jogo que quer ver. É simples, é rápido, sem nenhuma burocracia, sem cartão, 0800. Você escolhe o jogo e em 10 segundos você está linkado. E você pode baixar o aplicativo pelo QR Code que a gente está colocando aqui na tela. Você baixa rapidinho, coloca aí o seu celular e você baixa o aplicativo da OneFootball, que é um aplicativo maravilhoso para você acompanhar o seu time de coração. E o recado agora para quem está precisando de grana. Recado para o Renda Extra. Que tal trabalhar prestando serviço para empresas ganhando em dólares, na segurança de casa, sem trânsito, sem patrão, sem risco de infecção ainda com a pandemia? Só precisa de um computador ou então um celular com boa internet. O curso online Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional para você fazer um trabalho muito bom, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, porque vai ter sempre uma equipe ótima de suporte ao seu lado. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00. E olha, tem garantia de satisfação. Por quê? Porque se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Então você não tem nada a perder e tem muito a ganhar.
Clica agora no link na descrição do vídeo e garanta já já a sua vaga promocional para começar a trabalhar hoje mesmo. Olha, hoje foi mais um dia de atividades, 2 dias para o jogo sexta-feira, 9h30 da noite no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Vasco da Gama e Brusque, Brusque e Vasco da Gama. Você está vendo aí pelas fotos algo que é característico do treinamento dessa quarta-feira: chutes em gol. E de personagens que estão buscando uma vaga no time do técnico Fernando Diniz. Você viu aí Daniel Amorim, viu Nenê, viu Sarrafiori, viu Galarça, Germancano nem tanto, Nenê também não, mas os outros são aqueles que estão brigando por uma vaga, porque há uma vaga em aberto, de Léo Jabá. Já está definido, a gente informou isso, o Vasco não vai buscar o efeito suspensivo para que Léo Jabá tenha condição de jogo. Vai preferir que Léo Jabá cumpra, aí sim, cumprindo, tranquilo, sem problema, ele volta segunda-feira para as atividades para o jogo contra o Goiás. Eu posso dizer o seguinte: Daniel Amorim dificilmente vai ser titular, um jogador que a torcida tem pedido muito. Daniel Amorim, que tem feito gols ultimamente, mas o VAR tem tirado os gols do Daniel Amorim. Foi assim no jogo com o Cruzeiro, foi assim no jogo contra o Brasil de Pelotas. Peck é o mais cotado para o local onde Léo Jabá joga, ali pelo lado esquerdo. Jogaria como canhoto pelo lado esquerdo. Pelo menos isso a gente vai mudar um pouquinho. Não vai ter 2 pés trocados. Talvez, pelo menos por enquanto. Gabriel Peck seria um jogador que manteria o esquema de Fernando Diniz. Que, aliás, é muito importante que a gente diga isso aqui. Fernando Diniz não vai abrir mão das suas convicções. Sabe que o Vasco fez 2 bons jogos nos seus 2 jogos como comandante, contra a CRB e contra Cruzeiro. Faltou realmente o finalzinho ali, a defesa colaborar, e o Vasco acabou entregando 2 vitórias que tinha nas mãos. Mas, do meio para frente, ele está muito satisfeito. O time tem rendido. Se perde um jogador, vai buscar alguém com uma característica semelhante. John Sanches até poderia ser também, porque é um destro que joga muito pelo lado esquerdo, assim jogava pelo Independente Del Valle, mas olha, o John Sanches vai para o banco. Não é um jogador que está agradando demais. Mas há uma outra característica, porque muita gente coloca o Daniel Amorim como favorito, a gente trouxe até o Jardel ontem para falar, por um simples aspecto. O gramado do estádio Augusto Bauer não está dos melhores, há inclusive previsão de chuva para o jogo de sexta-feira. E aí, todo mundo pensa, bola no alto. Mas esse tipo de jogo, colocando o Daniel Amorim, é um jogo que singulariza, é o termo, que torna o jogo singular, único, porque o adversário sabe que com Daniel Amorim dificilmente vai ser um jogo tocado, um jogo progressivo, do meio para chegar à frente. Daniel Amorim é um jogador mais de área, mais matador, mais fortão, mais pelo alto. Colocando um jogador com característica como Gabriel Peck, por exemplo, ou como outros que a gente vai dizer que são favoritos a brigarem por essa vaga de Léo Jabá, ele mantém a sua filosofia. Assim é o técnico Fernando Diniz. Mas ele quer uma outra valência. Talvez não a bola pelo alto, mas se o gramado está um pouco irregular, chutes de fora da área. Por isso você viu hoje muito treinamento de bons chutes a gol. Nenê chuta muito bem, Germancano chuta muito bem, Morato chuta muito bem. Você tem bons chutadores. Talvez um meia possa também chutar muito bem. Matias Galarça é um bom chutador. Martins Sarrafiori é um ótimo chutador. É um jogador que bate bem de média e longa distância. A gente vai mostrar números já que talvez o pior nessa questão de chutes a gol seja o próprio Gabriel Peck. Mas com essa formação de alguém pelo meio, sem o Peck, Nenê jogaria um pouco mais avançado. Teria um meio de campo mais competitivo, mais povoado, com jogadores que poderiam brigar mais pela posse de bola, porque o Nenê viria compor com Marquinhos Gabriel e quem sabe com Sarrafiori ou Galarça, com o Bruno Gomes, que deve entrar no lugar do Andrei. Vamos então saber quais são as opções. Quem são os jogadores, a gente vai ver aí na tela. Primeiro, Gabriel Peck. Peck tem 22 jogos pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Em 12 iniciou. 47 minutos em média por jogo. Não fez nenhum gol. 1,5 finalizações por jogo. 2 assistências e 0,5 passes decisivos. Essas informações do aplicativo SofaScore. Sarrafiori
tem 13 jogos com a camisa do Vasco nesse Campeonato Brasileiro da Série B. 7 ele iniciou. 43 minutos por jogo. Tem 2 gols marcados. 1,3 finalizações por jogo. Uma assistência, 0,6 passes decisivos. Matias Galarça tem 18 jogos, 9 como titular, 43 minutos por jogo, nenhum gol marcado, 0,6 finalizações por jogo, uma assistência e 0,6 passes decisivos. Pela média, Martin Sarrafiori é o melhor dos 3. Mas aí, Fernando Diniz vai ter que escolher. E ele vai falar aquilo que disse depois do jogo do Cruzeiro e eu fui resgatar, sobre o seu sistema de jogo, que o Vasco tem muita posse de bola. Talvez para isso não precise de tantos atacantes de velocidade. Talvez ele valorize num gramado que tem dimensões normais. Ninguém pensa que o gramado do Augusto Bauer é menor. A FIFA e a CBF regularizaram a questão dos gramados. 105 por 68. Pode ser um estádio com arquibancadas mais próximas, que dá uma sensação de menor, mas não é. Ele não tem amplitude depois do gol, que dá para o atacante, principalmente, uma noção de espaço de onde chutar. Mas o campo tem a mesma medida de São Januário, por exemplo. Fernando Diniz falou sobre essa questão da sua maneira de jogar. O dinizismo raiz na veia, ele não abre mão. Os jogadores gostam de jogar bola. Para a gente poder jogar da maneira que eu gosto do modelo de jogo, existe que isso é uma coisa que o treinador tem que saber, os jogadores, o torcedor, às vezes os comentaristas escapam um pouco. Mas é um jogo muito solidário, de uma combinação de muito movimento. O que dá a possibilidade da gente ter boa posse de bola é a condição que os jogadores promovem de se movimentarem e ocuparem espaços com inteligência. E eles estão se dedicando muito para isso. Existe uma bola só e 11 jogadores que podem encostar nela. Então, enquanto um está com a bola, os outros têm que estar dando opção para facilitar para o adversário. Então, isso é um jogo. O jogo de futebol é um jogo extremamente solidário, na minha opinião. E ser solidário não tira em nada a tua capacidade individual, pelo contrário. Isso promove com que os jogadores que têm mais qualidade, que jogam bem, eles consigam pegar bolas com mais liberdade, com um pouco mais de espaço, que eu acho que é o que começou a acontecer no Vasco. Então eu, de maneira assim especial, queria parabenizar os jogadores pelo empenho que eles estão tendo e pela crença firme que eles também têm de que a gente consegue o nosso objetivo, que a gente vai correr atrás dele o tempo todo. O técnico do Vasco fala agora sobre aquilo que o inquieta, aquilo que ele ainda quer corrigir nesse time do Vasco. Assim, a resposta é complexa, a gente tem que atacar todas as frentes. Melhorar o time na parte técnica, na parte tática, na parte física, na parte psicológica, é o que a gente tem feito sistematicamente. A matemática é fria e assim, a missão é difícil, a tarefa é árdua, mas assim, a gente tem que acreditar e trabalhar. Não tem uma resposta fácil para te dar. E nós fizemos 2 jogos, é muito difícil você explicar por que as coisas acontecem assim do jeito que elas acontecem. A gente tinha uma vitória na mão contra o CRB, a gente tinha outra vitória na mão hoje e escapou, faltando 2 minutos nos 2 jogos. Nós não temos que achar que tem qual que é a parte da solução. A parte da solução é acreditar que a gente está no caminho e a gente tem que se fortalecer mais e se unir mais e acreditar mais. Esse é o trabalho que a gente vai fazer, dessa parte emocional, psicológica, é da gente se unir mais em torno de um objetivo comum. E quem está dentro comigo ali, os jogadores, eu percebo que os jogadores acreditam. E nós temos, depende da gente, isso é uma coisa positiva. É uma coisa muito difícil, mas a gente vai ter que se esforçar o máximo para fazer aquilo que é difícil acontecer. Olha, eu arriscaria Vanderlei no gol, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca, que volta à lateral esquerda. Bruno Gomes. E aí no meio, uma dúvida. Marquinhos Gabriel está certo. Martin Sarrafiori ou Matias Galarça? Eu estaria entre esses 2 para jogar. Na frente, Morato, Germán Ezequiel Cano e Nenê jogando um pouco mais à frente. Se não for isso, Nenê jogando na posição aonde vem jogando e Gabriel Peck jogando mais à frente. E no próximo bloco, vamos falar do Brusque, que olha, tá viajando até agora. Saiu do Maranhão, não chegou ainda em Santa Catarina. E olha, que surpresa boa, hein? Vai ter torcida do Vasco dentro do estádio. Os caras são corajosos. Você vai saber já já. No próximo bloco, depois do recadinho da 1xBet. Quer ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama nesse mês de setembro, aqui no canal Atenção Vascaínos? É muito simples.
no primeiro comentário fixado da 1xBet. Entre ali, faça um cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Se não for, faça. Faz um pequeno depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais. Printa e mande para o e-mail promoções@atençãovascaínos.com promoções@atençãovascaínos.com e no final do mês de setembro nós vamos sortear 4. Qualquer lugar do Brasil você vai receber 4 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Oferecimento da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Gente, o Brusque vem pro jogo contra o Vasco só tendo um dia de treino amanhã, porque ele saiu cedo hoje, bastante cedo, de São Luís do Maranhão, depois do empate ontem 2-2 com o Sampaio Corrêa. Heróico, perdia por 2-0 e foi buscar o empate com 2 gols do centroavante Edu, que vai falar amanhã aqui no AVNews. Edu, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, com 13 gols. Eles foram de São Luís para Salvador, Salvador para São Paulo, São Paulo para Navegantes e de Navegantes de ônibus estão seguindo agora para Brusque. O Brusque vai ter desfalques e você vai ter informações do Brusque aqui no AVNews com o Rodrigo Santos, da TV Brusque, TV local da cidade de Brusque. Fala, Rodrigo, e as novidades do Brusque que nos enfrenta na próxima sexta-feira em Santa Catarina. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, depois do empate com o Sampaio Corrêa em 2-2, onde o Brusque voltou a fazer gols depois de um longo período e também o atacante Edu retomou a artilharia do campeonato, o Brusque agora vai ter problemas para enfrentar o Vasco na sexta-feira no Augusto Bauer. Pode ser problema, mas também pode ser algumas situações que o novo técnico Vaguinho Dias vai tentar implantar na equipe. O time tem 2 desfalques por suspensão. O goleiro Zé Carlos, que ganhou a posição de titular com a chegada de Vaguinho Dias e tirou Juan Carneiro, que tinha defendido 3 pênaltis em 2 partidas anteriores. O Juan deve retornar. E o meia Thiago Alagoano, ele também está fora suspenso pelo 3º cartão amarelo. Para os lugares, o Juan Carneiro deve entrar no gol e o John Clay, ex-Vasco, deve pela primeira vez ser colocado como titular do time. O próprio Vaguinho Dias tinha chamado a atenção nessa última semana, que gostava muito do John Clay, achava ele uma peça importante no seu esquema tático, então a tendência é que o John Clay seja o titular do time. Com isso, o time titular para enfrentar o Vasco deve ter o Juan Carneiro no gol, Totti, o Claudinho, o Everton Alemão e o Ayrton, excelente lateral esquerdo, Rodolfo Potiguar, Zé Matheus, o Marlone, juntamente com o Joe Clay, aí teremos 2 ex-Vasco, e na frente o Edu, que fez 2 gols contra o Sampaio, com o Garcês, um jogador que ainda ele tem talento, mas ainda está precisando desenvolver mais o futebol. Então é mais ou menos esse o desenho do time, do Brusque, num 4-4-2, que até pode evoluir para um 4-2-1-3 para enfrentar o Vasco na sexta. Os ingressos para torcida começam a ser vendidos hoje e, por determinação do governo do estado, não será permitido o setor visitante. O regulamento que foi divulgado no dia 10 pelo governo estadual prevê que só podem ser vendidos até 30% dos ingressos para setores sentados e sem torcida visitante. O estádio Augusto Bauer hoje tem capacidade para 5.000 pessoas, mas sentados são 2.500. Então, 2.500, 30% são 750, com a proibição para a torcida visitante. O Brusque coloca hoje à venda esses ingressos, depois de esgotado o período para que os associados pudessem retirar a entrada. Acredito que vão ser cerca de 500 ingressos, a R$100 para a descoberta e R$150 para a cadeira, que deverão apresentar na portaria comprovante de vacinação da segunda dose com mais de 14 dias da segunda dose, ou dose única, ou um teste PCR feito 72 horas antes da partida. E também menores de 12 anos também não podem entrar no jogo, e também o Brusque está vetando a entrada de torcedores com camisas de outros clubes. Mas a ausência de um setor visitante é a exigência da portaria do governo do estado. O Brusque só vai retornar agora na madrugada, vai chegar de São Luís. Então vai fazer um treinamento na quinta-feira, apenas um treino para o jogo contra o Vasco. Mas certo é que são 2 mudanças e John Clay vai ter sua primeira chance como titular do Brusque. Ele chegou, atuou algumas poucas partidas, teve lesão, retornou e agora vai ser titular no lugar do Thiago Alagoano. Há muita expectativa em cima dele,
mas até agora ele não rendeu muito. Bem como o Marlone, que está há menos tempo, mas também não fez nenhum grande jogo ainda pelo Brasileirão. É isso aí, um abraço. Muito obrigado ao Rodrigo. E a venda de ingressos, hein, galera? Começou ontem para a questão de torcedores e para sócios. E a gente foi até Brusque para saber da informação, porque 750 ingressos foram colocados à venda. A ideia era a seguinte: para os sócios, todo mundo ok, o ingresso é de graça. Para aqueles que estavam atrasados ou não estavam pagando a questão da vida associativa no Brusque, era uma maneira de se juntar. E ingresso para o público. Quem quisesse comprar só não pode ir de camisa de clube, que não seja o Brusque. E não vai ter setor de visitante. Pois bem, praticamente se esgotou a possibilidade de ter torcida do Vasco. Até o Marcolão Batista, lá da capitania Vasco Brusque, disse, olha, seria difícil, por conta até de torcidas organizadas do Brusque. Você está pensando que o vascaíno é bobo? A gente foi ouvir o Norival Júnior, supervisor do Brusque, que hoje ficou o dia inteiro cuidando dessa questão da venda dos ingressos, do primeiro dia. E ele fala como é que foi essa primeira leva de torcedores comprando ingressos para o estádio Augusto Bauer, que vai receber público agora. Como é que foi esse primeiro dia de vendas, hein, Norival? Boa tarde, Flávio. Beleza, amigo? Estou ajudando aqui na questão dos ingressos, né? A gente abriu ontem, né? Na verdade, a procura, o ingresso começou ontem na terça-feira para sócios, né? E aí sócios, para a gente dar uma prioridade para esse pessoal. E hoje a gente já meio que abriu para o público também, e amanhã o dia todo também para o público geral comprar, né? Praticamente a gente já vendeu metade dos ingressos, tá? Tá bem legal, o pessoal tá vindo aqui pegando para a família, bastante gente com família. Bastante pessoal também do Vasco, né? Tá vindo aqui, que é torcedor do Vasco, que Brusque tem muito torcedor. E bastante do Brusque, claro que são brusquenses, mas tem gente que é brusquense e ainda tem como Vasco como primeiro time, né? Então tá bem legal, assim, mas não tá aquela correria, né, hoje, mas já vendeu bastante ingresso, já. Praticamente a metade aí da cadeira já foi toda e tem um pouquinho mais da metade ainda para vender da geral. Mas acredito que até amanhã, final do dia, a procura vai ser maior, porque a gente abriu bem especificamente que amanhã seria o dia ideal para todo mundo comprar, que não é sócio. Então acho que amanhã vai acabar os ingressos todos aí que foi disponível para venda. Bom, diante dessa informação a gente fica preocupado. Será que não vai ter galho de torcedor do Vasco no meio da torcida do Brusque? E aí, como é que vai ser? Não há uma preocupação de animosidades, Norival? Essa questão a gente não vê como muito problema, até porque, como eu te falei, aqui na região, times do Rio tem muita torcida. Eu mesmo sou flamenguista de coração, só claro, trabalho no clube e sou brusquense, né? Sou mais Brusque que Flamengo. Mas muitos aqui são brusquenses, torcem pro Vasco, torcem pro Flamengo, pro Fluminense, Botafogo, enfim. Já tivemos um caso parecido também na época do jogo do Corinthians na Copa do Brasil, em 2017, que os torcedores também ficaram meio que infiltrados na nossa ali, mas ficaram quietinhos, né? E aquela vez o jogo era com 5 mil pessoas, então não deu nenhum problema. E esse jogo vai ter só 750 ingressos. E o próprio pessoal aqui de Brusque que está comprando para torcer pro Vasco, eles já sabem, né? Que não pode ir com a camisa, só com camisa do Brusque, né? Ou camisa normal. Outros times não vai ser aceito. Então o pessoal vai ficar ali no meio ali, o pessoal aqui é muito pacífico, dificilmente, né, vai dar algum problema. A gente também pegou uma segurança reforçada, mas acredito que realmente não vai ter problema. O pessoal aqui entende bem que a maioria vai ser brusquense, mas vai ter aqueles no meio que vão ser vascaínos e também são muito bem-vindos e vai ficar misturado com a gente ali, entendeu? Não vai ter essa definição de visitante ou não, pois é a torcida única, né? Mas isso aí faz parte, a gente já está acostumado aí. E se Deus quiser vai ser um bom espetáculo sem problema nenhum. Essa torcida do Vasco não é fácil, então a torcida do Vasco estará. Há um número bom de vascaínos, aliás enorme em Brusque, e com certeza alguns estarão entre esses 750. Ó, vamos gritar, hein? Já que não tem problema, animosidade, vamos incentivar o Vasco. Bom, um assunto que sempre preocupa o vascaíno em geral é a arbitragem. A arbitragem para o jogo de sexta-feira a gente já informou aqui, mas eu gosto sempre de dar aquela estatística do árbitro. Será o árbitro de Brasília, Sávio Pereira Sampaio. Tá aí, ó, 36 anos, não fez nenhum jogo do Vasco em 2021, ele arbitrou 15 partidas. Em 2020, ele esteve em um jogo do Vasco, que na verdade foi em 2021, no dia 7 de janeiro, o primeiro jogo, a estreia de Vanderlei Luxemburgo, na segunda passagem de Lucha pelo Vasco. Atlético Goianiense 0, Vasco 0. Ele apitou em 2020 24 jogos. Em 2019, ele apitou 2 jogos do Vasco. Contra Santos no Rio, derrota por 1-0.
E contra o São Paulo no Morumbi, derrota por 1-0. Apitou 24 partidas. O VAR está a cargo de Adriano Milkvist, de 46 anos. Ele é um árbitro mesmo de VAR e esteve em 2021 na derrota do Vasco para o Avaí por 3-1 lá em Santa Catarina. Depois, em 2019, ele esteve em CSA 0, Vasco 3, Avaí 0, Vasco 0 e Santos 3, Vasco da Gama 0. Nesse Santos 3, Vasco da Gama 0, foi um jogo em que Vanderlei Luxemburgo estava na arquibancada. Ia fazer o seu primeiro jogo em seguida. E ele anulou um gol de Maxi Lopes. Aliás, a questão Vasco e arbitragem não tá legal não. Essa semana aconteceu o julgamento do jogo Vasco da Gama e São Paulo. A gente já informou aqui. Punição para Alexandre Pássaro, essa punição para o Léo Jabá, a absolvição de Leandro Castan e também a multa de R$5 mil em função do Vasco, segundo os auditores, não ter dado segurança porque os pneus do carro de Anderson Daronco, o árbitro da partida daquele jogo, serem esvaziados e ninguém ter nenhum tipo de explicação. Pois bem, o negócio foi brabo. Por quê? Porque você vai ouvir parte da defesa do Vasco fazendo sérias acusações de que a súmula de Anderson Daronco continha informações mentirosas. E essa defesa do Vasco, feita pelo brilhante advogado Marcelo Jucá, deixa um protesto. Por que os árbitros também não são julgados? Por que a súmula tem que ser totalmente incontestável? Vamos ouvir e vamos ler a parte da defesa do Vasco em relação a Anderson Daronco. 2 semanas antes desse julgamento, conversei com o Pássaro e falamos como os árbitros mentem por saberem que é praticamente impossível elidir o que consta na súmula. Será que não está na hora de estabelecermos limites ao que os árbitros escrevem na súmula? O árbitro fez constar na súmula infrações que não ocorreram. O denunciado prestou serviço à Justiça Desportiva e fez de forma premeditada, por saber que isso iria acontecer. O que foi narrado na súmula de ladrão e filho da P não foi dito. Os árbitros estão fazendo tudo o que querem e nunca são denunciados. Essa súmula é imprestável e tudo que vem depois do que foi dito sobre a tatuagem é mentiroso e o árbitro é que deveria responder por infração. O pedido da defesa é que o denunciado seja absolvido. Você pode estar perguntando, mas esse é um assunto velho, mas tem repercussões. Porque o Vasco está, além da questão do Alexandre Pássaro, que foi suspenso 45 dias, pode buscar um efeito suspensivo para diminuir essa punição, o Vasco pode tomar providências, sim, contra Anderson Daronco. A dúvida é o prazo. O jogo foi no dia 4 de agosto e pode ter prescrito. Por isso, de repente, não dá tempo. Mas o clube avalia se tomará medidas contra o árbitro pelo que chama de mentira que ele teria colocado na súmula. O clube hoje não quis se manifestar, tentei contato com o doutor José Cândido Bulhões, o VP jurídico do Vasco, que achou melhor ficar quieto. Vão trabalhar no judiciário e aí qualquer novidade. Mas olha, Vasco e Daronco não andam bem. E tomara que por sensibilidade a CBF não escale Anderson Daronco em nenhum jogo do Vasco na Série B. Apesar que o Daronco, do jeito que é, né, não vai querer apitar jogo na Série B. Mas o negócio não tá legal. Mister Músculo, pode feder pra você, hein? O negócio tá feio. Já já a gente volta no último bloco aqui do Avenews. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa. E também lançou a camisa Respeito e Diversidade, em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. E para encerrar esse Avenews da quarta-feira, algumas informações importantes. Natan, a situação de Natan. Hoje eu fiz uma live lá no Instagram, aliás, curta as nossas redes sociais, no @avascaínos. A gente vai estar sempre fazendo live lá, também interagindo com você. Muita gente perguntando essa situação do imbróglio do Natan, que ontem foi dada pelo Jornal Dia, a gente trouxe mais informações aqui. Poxa, será que o Natan pode voltar para o Vasco? Não, gente.
não tem nenhum tipo de possibilidade. O Vasco vai pleitear, vai brigar na FIFA para que o Boa Vista seja punido, que o Vasco seja ressarcido, que o Vasco receba o dinheiro que o Boa Vista lhe deve, 1.100.000 euros pela contratação do jogador, mas não. O jogador fica em Portugal, ele não vai voltar para o Vasco da Gama. Conversei hoje, inclusive, com o staff do jogador que me disse exatamente isso. É uma briga entre clubes. O jogador está inscrito lá, ele não tem que voltar ao clube de origem. Não há nenhuma possibilidade. Perguntei também hoje à assessoria de comunicação do Vasco se o Vasco ia se manifestar, porque eu gostaria de saber como é que estão hoje Juninho e MT, que ontem polemizaram com essa foto que a gente colocou e está repetindo hoje. O clube preferiu não se manifestar sobre os jogadores. Eles estão blindados. Juninho, inclusive, está lesionado. O Vasco está em 8º no Campeonato Brasileiro e precisa focar no jogo contra o Fortaleza no final de semana para não ficar de fora. Faltam 3 rodadas para o final dessa fase de classificação. E os 8 primeiros se classificam. O Vasco já esteve lá em cima, mas caiu demais. Por isso, não se fala nada em relação a Juninho e MT. Eu apenas quis saber como é que eles estão, se mudaram, se estão mais profissionais. A gente já deu informação aqui que o MT vivia chegando cedo, que o Juninho comandava dentro do vestiário. Será que se mantém? Será que estão com cabeça boa? Porque essa foto aí foi na época do profissional. Então, por enquanto, nenhuma informação. Ontem, no nosso Twitter, a gente recebeu uma mensagem carinhosa da Larissa Mota, perguntando se a gente não vai dar nenhum espaço para o futebol feminino do Vasco. A gente dá espaço aqui para tudo do Vasco da Gama, menos política, Larissa. Então, claro, e a gente já, inclusive, divulgou resultados do nosso time de futebol feminino quando participou do Campeonato Brasileiro, mas agora vai começar o Campeonato Carioca de 2021. O Vasco, você vê aí no site oficial do clube, anunciou hoje 3 contratações, e elas vão falar já já, porque o Vasco estreia no dia 2 de outubro contra a Cabo Friense. Você vai ver aí a tabela. São 11 rodadas e jogo até o dia 13 de novembro. Muitas equipes participando. E o Vasco se reforçou hoje. Trouxe Camila, zagueira de 24 anos da Ponte Preta, a Carol Meia, de 22 anos, também da Ponte Preta de Campinas, e a Milena, meia atacante de 28 anos, do Internacional de Porto Alegre. Vamos ouvir as 3 meninas que foram hoje apresentadas como reforços do Vasco para a temporada 2021 e também para 2022, mas vão começar agora o Campeonato Carioca. Muito feliz em fazer parte da equipe do Vasco. Eu joguei contra o Vasco no último Campeonato Brasileiro, sei da força do time, é um time muito forte, que vem brigando por títulos. E a gente está se preparando agora, já começamos essas semanas, em busca do Campeonato Carioca, em busca do título. Estou muito feliz de estar vestindo a camisa do Vasco. Meu pai é vascaíno doente, quando eu contei essa notícia para ele, ficou bastante emocionado. E agora eu vou fazer de tudo para dar essa alegria para ele, para a torcida, e em busca de qualquer título que disputarmos. Então é uma honra estar vestindo a camisa do Vasco, um clube grande do estado do Rio de Janeiro. Minhas expectativas é a melhor possível em poder representar essa camisa e fazer um bom campeonato carioca. Uma outra boa que eu quero informar a vocês, e faço questão porque esse moleque é bom. GB, centroavante do Sub-17, compridão, ágil, inteligente, fazedor de gols, renovou com o Vasco até setembro de 2025. Importante segurar essa molecada, é muito e muito importante. Olha, hoje repercutiu demais uma entrevista dada pelo VP de Finanças do Vasco, Adriano Mendes, para o site UOL, para o jornalista Rodrigo Matos. Adriano Mendes faz um balanço em relação à questão financeira do Vasco, e o mais destacável de tudo que ele falou, de tudo que ele deu de informação, eu separei aqui. Vasco é um clube lucrativo, mesmo com receitas muito abaixo do seu potencial por estar na Série B, mas não o suficiente para quitar suas dívidas, apesar destas já estarem sendo reduzidas. O projeto principal, se subirmos à Série A, é primordial para agilizarmos esse processo. Mas o mais importante é que o clube já se encontra ajustado para continuar nessa trajetória independente do cenário. A folha era de 99 milhões, hoje a folha é de 60 milhões. O clube tem problemas, ele admite, obviamente tem problemas. O Maracanã pode ser uma solução em função da volta do público e de um público maior, e também a negociação de cotas de TV, que se o Vasco não subir, vão permanecer em 30 milhões. Certo é que os salários continuam atrasados. Segunda-feira venceu o segundo.
Eu hoje fiz questão de entrar em contato com a assessoria de comunicação do Vasco, mandei perguntas para o Adriano Mendes e gostaria muito. Adriano é muito fechado, não fala com ninguém. Antes da eleição, dava várias entrevistas, mas agora eleito, estando pelo menos na gestão, não fala. É muito tímido, muito quieto, são as justificativas. A gente tem que respeitar, mas gostaria que ele pudesse se abrir mais. Afinal, diante de todo esse quadro que o Vasco passa, Adriano, isso aqui para o torcedor soa não sendo assim tão assertivo, tão forte. O Vasco é um clube ajustado, é um clube que está melhorando nas suas finanças. E o futebol do Vasco? Será que não mereceria um investimento maior? Você disse na sua única entrevista coletiva esse ano que o investimento no futebol seria 100%, nada era mais importante do que subir na Série A. Será que o investimento tem sido bom, Adriano? Será que tem sido suficiente para que o Vasco possa melhorar? O canal está aberto, a gente gostaria muito. Agora, a gente vai fazer as perguntas que tem que fazer. Não há timidez nesse momento. A gente precisa saber. O torcedor do Vasco tem sede de conhecimento para saber como é que estão as finanças do clube. O que melhorou, o que piorou, o que estagnou e o que pode ser feito agora. Não adianta, de repente, ficar remoendo o passado, né? Porque vocês sabiam o que iriam encontrar. Ou não, até porque você participou também da gestão Alexandre Campelo. Então seria importante que você pudesse participar, pudesse esclarecer fatos, como por exemplo, a própria declaração recente numa entrevista do presidente Alexandre Campelo, que teria ouvido de você que é bom até ficar na Série B, porque o custo é menor até o Vasco se equilibrar. Será que isso aconteceu mesmo? Será que essa declaração é verdadeira, Adriano? Aqui o canal está aberto, mas a gente, como disse, vai cobrar. A gente não vai ficar fazendo pergunta de amigo. Somos profissionais e, acima de tudo, somos vascaínos e queremos respostas. Olha, eu queria fazer um registro aqui que recebi a linda escultura colecionável, o busto do Almirante Vasco da Gama. Tá aqui, ó, do Ismael Lito, baseada no Almirante Vasco da Gama. Ser Vasco, diz aqui a informação, é ter vocação para a descoberta de novos caminhos, é não temer o desconhecido, enfrentar tempestades e calmarias para conquistar e construir unidos nas diferenças. É ser um eterno navegante da esperança que carrega a cruz de Malta no coração. Essa é uma homenagem ao heróico português Almirante Vasco da Gama, de um vascaíno que aposta no futuro em novas formas de cultuar a linda história desse clube, para os milhões de cruzmaltinos dessa imensa torcida bem feliz. Ismael, grande abraço, muito obrigado, vai fazer parte do meu cenário. Já vou botar aqui, ó, pertinho da placa, tá aqui, ó. E só para avisar que a gente tem alguns mandados, estão até no papel, acabei de receber. Temos 3 que eu vou fazer questão de sortear para os assinantes do canal Atenção Vascaínos. Ó, 3 almirantes. A gente vai fazer o primeiro sorteio assim que o Vasco ganhar. O Vasco ganhou, a gente faz o sorteio. Não vou ficar dizendo, vamos fazer sexta. Aí o Vasco não ganha, a gente fica tudo com cara de pastel. Sexta-feira, a gente conseguindo uma grande vitória em cima do Brusque, vou sortear para todo o Brasil um busto do Almirante. Ismael Lito, muito obrigado pelo carinho. E toda a equipe, Jean Faísca, Emerson Rocha, Jéssica Dias, todo mundo, Felipe Tiru, todo mundo vai receber o seu busto do Almirante. Grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaínos no canal Ave Mais com o Emerson Rocha. E às 10 da manhã tem o Bom Dia Gigante. Com ele também o dono das manhãs. Ele lava o rosto, ele escova o dente com você. Nosso Emerson Rocha, o intrépido Emerson Rocha, estará na companhia de vocês amanhã de manhã. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.